Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós hoje vamos continuar a nossa saga, de ministrações, a nossa série de mensagem de ministrações a respeito dos dons espirituais do Espírito Santo, relatados em 1 Coríntios 12, do capítulo 4 até o versículo de número 11. Queridos, nós dividimos essa ministração, os dons do Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, dividimos em 3 blocos. O primeiro bloco, os dons de poder, que é o dom da fé, o dom de operar maravilhas e os dons de curar. Nós já estudamos esses. O segundo bloco, dons de revelações, que são os dons que revelam alguma coisa. Dom de discernir espírito, que nós estudamos na semana passada. Agora nós vamos estudar o dom da palavra de conhecimento e na próxima live nós vamos estudar o dom da palavra de sabedoria. O terceiro bloco são os dons de expressão vocais. Os dons de expressão vocal são os dons que falam. É a profecia, o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom das interpretações das línguas. Hoje, como eu disse, nós vamos estudar sobre a palavra de conhecimento, o dom da palavra de conhecimento. Já é para nós a nossa 6ª ministração. Esse é o dom mais conhecido das igrejas no Brasil. Aliás, nós chamamos ele de dom da revelação, A revelação, a gente tem um punhado de maneira de falar sobre isso, E graças a Deus que Deus se manifesta através do seu Espírito Santo, usando homens de Deus, na palavra do conhecimento, que é um dom de revelação. Eu quero, antes de mais nada, dizer para os irmãos o seguinte. Lá no final eu vou repetir isso. A gente escuta muita gente afirmando ter o dom da revelação plena. O que seria o dom da revelação plena na palavra dessas pessoas? Que ela olha para uma pessoa e Deus mostra para ela a vida inteira dessa pessoa. Mentira. Ah, pastor, mentira. A pessoa pode até olhar para uma pessoa e descobrir a vida da pessoa, mas não vem de Deus. Não vem de Deus. É uma contrafação, ou seja, um dom falso, que no mundo é chamado de dom da vidência. As pessoas enxergam, veem as coisas. Por quê? Porque o dom aqui não é o dom do conhecimento, mas é o dom da palavra. É um pedacinho do conhecimento. Tá bom? Vamos estudar? Vamos lá. O que não é a palavra do conhecimento? Primeiro, não é um conhecimento natural ou uma dedução. Eu olho para a pessoa e eu tenho experiência na área de medicina, eu não tenho, é uma hipótese. E eu, só de olhar para a pessoa, eu tenho um diagnóstico dela. Eu vejo ela meio amarela, então pode ser que ela esteja com tiriça ou amarelão, esteja com problema no fígado, com cirrose. Então não é esse conhecimento natural ou dedução. Não. Também não é o dom de conhecimento da Bíblia. Aquela pessoa que pega a Bíblia, lê um texto que ela nunca viu e tem revelações sobre aquele texto e prega. Queridos, eu sou um pouquinho velho, Tenho 65 anos, não sou dos mais idosos, mas eu já tenho um pouquinho de vivência, E eu vivi a minha infância e o começo da minha adolescência na igreja. Eu me afastei com 18 anos, voltei com 26. Então eu tenho aí, só no pastorado,
dia 4 passado agora, eu completei 39 anos. Então a gente tem um pouquinho de experiência na igreja. Eu já fui de um tempo, quando eu comecei lá atrás, no começo, quando eu era menina ainda, com 13 anos, sendo professor de escola bíblica dominical, tinha uma conversa de que o obreiro de Deus não podia estudar. Porque se eu estudasse, muitas letras ia matar a unção. Né? Eu precisava depender da unção do Espírito Santo. Mas é tão interessante que a gente era tão fora da casinha que o texto diz assim: o Espírito Santo vos fará lembrar. Quando Jesus disse para os discípulos assim, olha, não se preocupa com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo dará na hora, está falando sobre a defesa que a pessoa ia fazer quando estivesse presa. Não está falando da evangelização, não está falando de semear a palavra. Mas a gente aprendeu assim. A gente não podia estudar, não queria estudar, a gente não queria se contaminar com as coisas do mundo. Por quê? Porque a gente ia lá na igreja que a gente congregava e tinha aquele pregador que e a gente fala, olha que irmão inspirado. E pelo meio ele ainda chamava a gente para dar uns glória, né? Palavra de Deus, aleluia! Mas não tinha nenhuma profundidade na palavra. Só que a gente pegava aquele pastor tradicional, lá da Igreja Batista, da Presbiteriana, e ele abria a Bíblia e começava. Nós vamos hoje meditar na palavra de Deus, nós vamos ministrar sobre o texto tal a tal, e aí ele começava, né? Olha, irmãos, aqui nesse texto, em Efésios, capítulo de número 6, está falando que nós lutamos não contra seres humanos, mas nós lutamos contra as hostes do inimigo, as forças do maligno. E o pastor ia versículo por versículo falando, né? Aí de repente ele falava assim, olha, a armadura aqui, que a Bíblia fala, ela pode ser uma coisa muito forte espiritual. Por quê? Porque a palavra usada no grego aqui para esse texto é panoplian. Existem duas palavras para armadura na Bíblia. A primeira palavra é elegel. Elegel é a armadura que o soldado comum veste. Mas a outra palavra é panoplian. Panoplian era a armadura do comandante. Tinha as divisas de comandante. Não era a armadura do soldado raso. Paulo está dizendo que quando nós pegamos a armadura de Deus, nós pegamos a panoplian, ou seja, não é uma armadura de um soldado comum, é a armadura do general, é a armadura do comandante. É por isso que a armadura não é do Paulo, não é do Pedro, é por isso que a armadura é de Deus. A gente não dava glória a Deus, não. A gente ficava olhando assim. Mas na verdade era aí que a gente dizia, glória a Deus. A armadura que Deus deu para mim é a dele, é a autoridade dele, é o poder dele. Mas a gente olhava para esses pregadores e diziam que esses pregadores não tinham unção. Aí o cara lá falava um monte de besteira sobre a armadura de Deus, dava uns glória a Deus, uns gritos, a gente gritava junto e saía dizendo, nossa, que maravilha, que mensagem. Eu lembro que eu fui frequentar uma congregação que era perto da minha casa, lá em Campo Grande, quando eu morei na Vila Margarida. Fiz amizade com os obreiros lá, né? E os obreiros pediu para mim pregar. E eu fiquei lá no púlpito. E eu sempre, desde que comecei a pastorear, eu sempre faço um esboço. Às vezes só alguns rabiscazinhos, alguns lembretes, às vezes um esboço mais bem elaborado. Sempre trazia na Bíblia ali o esboço, né?
E eu preguei um dia, tal, foi muito gostoso. Deus nos usou poderosamente. E eu estava lá num outro culto e foi pregar um pregador lá, um pastor da igreja. E ele se levantou, pegou a Bíblia e abriu assim e disse: olha, irmãos, eu não sou desses pregadores que precisa de papel para pregar. Eu abro aqui a Bíblia, olho para a palavra, Deus me dá a revelação e eu falo. Legal. Eu fiquei só observando, vamos ver o que vai sair daí. Aí ele diz assim: vamos ler aqui esse texto que fala sobre a família de Jesus. E leu lá, tal, que Jesus respondeu: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Sabe o que ele pregou? O tamanho da saia que as irmãs deviam usar. Se podia cortar cabelo, se podia usar brinco. Ele não falou nada da família de Jesus. Ele não falou nada a respeito da pessoa que ama Jesus, que ouve as palavras de Jesus. Depois, quando terminou a mensagem, ele veio, eu abracei ele e falei: rapaz, para pregar do jeito que você prega, qualquer um prega, né? Porque não está nem aí com o texto. Qualquer lugar que você abrir, você prega. Você vai pregar sempre a mesma coisa. Sempre é que a saia tem que ser para baixo do joelho. Sempre é que o cabelo não pode cortar. Sempre é isso, sempre é aquilo. O texto mesmo você não prega. Então, queridos, não é o dom de conhecimento da Bíblia. Não existe esse negócio. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, claro que o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento. E você, de uma hora para outra, você vai ter um entendimento da palavra, mas não é por causa de um dom, é porque você está lendo a Bíblia daqui, da acolá, e então o Espírito Santo junta isso na sua mente e você tem o esclarecimento. Terceira coisa, o dom do conhecimento não é o conhecimento pleno. Deus é onisciente, ele sabe tudo, mas ele só nos revela aquilo que ele quer que saibamos e que é útil naquela situação. Note, não é o dom do conhecimento, é o dom da palavra do conhecimento. É uma ministração, é uma manifestação do Espírito Santo tópica naquela situação. Palavra de conhecimento também não é conhecer a Deus por um relacionamento fiel a Ele. Isso é muito bom, né? Ser fiel a Deus é maravilhoso e é o que nós devemos fazer. Mas não é sobre isso que nós estamos ministrando aqui nessa noite. Continuando. O que é o dom da palavra do conhecimento? Eu já falei, mas vou repetir. Qual a definição? Revelação sobrenatural de certos fatos. Presta atenção aqui agora. Certos fatos passados para nós ou presentes para nós. Na mente de Deus, visando um fim específico determinado por Deus. Presta bem atenção. A palavra do conhecimento, ela diz respeito ao passado e ao presente humano. Para Deus não tem disso. Deus, ele é onisciente, ele está sempre presente, então Deus não está lá. Deus está no momento, em qualquer momento da história. Deus não tem passado, não tem futuro. Deus é sempre presente. Mas nós temos coisas passadas na nossa vida e que Deus pode revelar para um fim específico. Uma correção, um alerta. Então, uma definição é revelação sobrenatural de certos fatos, passados ou presentes. Certos fatos na mente de Deus, visando um determinado fim específico. Vamos lá. Como eu disse para vocês, desses 9 dons, de 1 Coríntios 12, apenas 2 não encontram manifestações no Antigo Testamento, que é o dom de variedade de língua, o dom de interpretação de língua, embora alguém
tente dizer que sim, tinha línguas estranhas lá e que ele tem um versículo lá para dizer isso. Bom, mas vamos então ver o dom da palavra de conhecimento no Antigo Testamento. Em 1 Samuel, quando o povo pede um rei para Deus, para Samuel, Samuel fica bravo, Deus fala, não, eu vou dar o rei para eles. E aí, Deus fala para Samuel que é Saul o rei, ele vai atrás do Saul, que Deus falou onde o Saul estava, e ele encontra Saul preocupado porque Saul está procurando as jumentas do pai dele. E Samuel diz para Saul, olha, as jumentas já foram encontradas, está assim, 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 ou seja, palavra de conhecimento. Sobre Saul mesmo, em Samuel 10, quando Saul foi para ser consagrado rei, apesar dele ser o mais grandão da turma toda, ele era meio bobão, meio covardão. Então ele se escondeu no meio da bagagem. Deus deu a palavra de conhecimento para Samuel e sabia que ele estava lá. Uma outra, nós não vamos ficar pegando todas as manifestações, mas a manifestação da palavra do conhecimento, quando Naamã foi para ser curado pelo profeta Eliseu, e que ele vai lá, mergulha no rio, é curado, ele volta e quer pagar Eliseu, e faz lá uns pedidos para Eliseu, Eliseu rejeita tudo, e então quando ele sai, Geazi vai atrás dele, e fala, não, o profeta lembrou do negócio lá, dá umas coisas aí, e ele dá as coisas para Geazi, Geazi volta, esconde as coisas, e quando ele chega perto de Eliseu, Eliseu fala assim, por acaso eu não fui com você, rapaz? Ou seja, na palavra de conhecimento, Deus tinha levado, na visão espiritual, o Eliseu a ver o Geazi tomando aquelas atitudes erradas e que causaram lepra nele. Meus irmãos, são manifestações no Antigo Testamento da palavra de conhecimento. Lembrando que a palavra de conhecimento, a revelação, não é a revelação de todas as coisas que a pessoa faz, mas é a revelação de algo que Deus tem e quer para aquela pessoa naquele momento. No Novo Testamento, Pedro, os irmãos lá estão reunidos no cenáculo, a igreja está crescendo, a igreja está sendo abençoada, Barnabé vendeu lá um campo e chegou e entregou todo o dinheiro na tesouraria da igreja para que fosse distribuído com os necessitados, estava indo muito bem. Aí chega um homem chamado Ananias, casado com uma mulher chamada Safira, e entrega também o dinheiro da venda do seu campo. O que acontece? Nesse exato momento, Deus dá uma palavra de conhecimento para Pedro a respeito daquela situação. E Pedro sabe pelo Espírito Santo, ele conhece pelo Espírito Santo, que Ananias separou uma parte do dinheiro e não está dando o dinheiro todo, mas está mentindo dizendo que está dando todo. E Pedro fala sobre isso para ele, se você ficasse com o dinheiro era teu, quem que ia brigar com você? Por que você está mentindo ao Espírito Santo? Aquele homem morre, de repente a mulher dele chega e Pedro pergunta, e daí, foi por tanto? Foi. Mas você sabia que é mentira, então você vai também, morreu também. Essas são manifestações. Também tinha um cristão, não era esse Ananias, um outro cristão, na cidade de Damasco, um homem devotado a Deus, de oração, e de repente, Deus se manifesta para ele, na palavra de conhecimento, de que Saulo tinha tido um encontro com o Senhor e que estava cego lá num lugar, orando, fazia 3 dias. E o Senhor falou, ele está lá, vai lá e
resolve o problema dele, cura ele lá. Ele questiona Deus, Deus diz não, ele vai lá e está tudo certo. Palavra de conhecimento. A mulher samaritana e Jesus, isso aí não precisa nem falar, né? Jesus tem o conhecimento da vida dessa mulher, sabe que ela está morando com um homem com o qual ela não é casada, mas que ela já tinha sido casada 5 vezes antes. Então, queridos, a verdade da revelação ou da palavra de conhecimento está muito registrado na Bíblia. Mas tem muitos registros, muito registro mesmo. Tudo o que nós precisamos é entender que é palavra de conhecimento, que a revelação não é uma revelação da vida toda. Embora a mulher disse que Jesus tenha revelado a vida toda dela, Jesus só tinha falado a respeito dessa questão matrimonial dela, porque ela estava questionando Jesus ser um homem e ser judeu e está falando com ela. Aí Jesus falou, aqui eu sou um homem, mas aqui o negócio é diferente. Eu sou a fonte de água viva. Então, vários outros momentos existem palavras de conhecimento no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Como se manifesta a palavra de conhecimento? Primeiro, por testemunho interior. Aqui dentro. Você sabe. Você não sabe como você sabe, mas você sabe que sabe. Tem a certeza interior. Deus está mostrando para você aqui dentro. Você sabe que aquilo está acontecendo. Nós estávamos lá na cidade de Anastácio, começando a igreja presbiteriana renovada lá, e eu fiz amizade com um pastor lá da cidade. A esposa dele faleceu e ele ficou muito triste, parou de pastorear, fechou a igreja e ele foi a um culto. E quando eu fui orar por ele, testemunho interior, eu sabia que ele estava sonhando com a esposa, mas ele não estava sonhando com os dias passados. Ele estava recebendo a visita da esposa em sonhos. E aquilo causava motivo de muita alegria para ele, porque até relações sexuais ele tinha com a esposa em sonho, com a esposa que tinha falecido. Eu fui bem devagarzinho na orelhinha dele e falei para ele, olha, você está sonhando com sua esposa, não está? Estou. Aí eu disse para ele, olha, não é de Deus e você não está tendo relação sexual com ela. É um sentimento diabólico contra você para destruir a sua vida. Ele ficou meio assustado, ficou um tempo sem falar comigo, depois voltou a falar comigo. Ele era um homem de Deus. Ele entendeu que ele estava sendo ludibriado por Satanás, havia um espírito familiar atacando a vida dele. Mas eu não tive uma visão. Não foi algo espetacular, foi algo dentro de mim. Testemunho interior. A segunda maneira são as visões. O que são as visões? Visões é quando você enxerga alguma coisa dentro do reino espiritual. Quando você enxerga de olhos abertos, você está acordadão, assim, de repente começa a passar as coisas na sua frente, como se fosse uma televisão, você vê o que está acontecendo com os olhos abertos, isso é chamado de visão aberta. Eu não lembro de ter tido essas visões. Visão aberta, nos meus 39 anos de pastorado, nunca tive, não. Não lembro, não. Visão fechada. É quando você está com os olhos fechados e você começa a ver como se fosse uma tela, as coisas acontecendo. Você abre os olhos e desaparece. Você fecha os olhos e aparece de novo. Então é uma visão fechada. A visão também não é uma visão de toda a vida,
mas é de um fato, é de um momento, de algo que está acontecendo. Essa visão com os olhos fechados, né, as mãos fechadas, algumas vezes já se manifestou na minha vida e a gente fica meio nervoso, né? Visão no espírito é quando você vê a visão dentro de você. Está dentro de você a revelação. É mais ou menos como o testemunho anterior, mas dentro de você está acontecendo aquilo, você está vendo acontecer aquilo. Um outro meio de testemunho interior, visões, e um outro meio de acontecer é por empatia. O que é empatia? Você começar a sentir os sintomas que a pessoa sofre. Por exemplo, tem uma pessoa com uma dor muito forte no baixo ventre. E você começa a sentir essa dor. Você tem comunhão com Deus. Você sabe que alguém está passando por aquilo. Então você vai dizer, olha, tem uma pessoa que está passando por isso aqui, vem aqui que eu quero orar por você. Então você vai sentir a dor que a outra pessoa sofre, né? No caso da palavra de conhecimento, é uma das maneiras da palavra de conhecimento ser representada. Eu nunca passei por isso, mas eu já vi pastor chorar de dor. E depois ele está lá pregando, prega, e daí a pouco ele vai orar, e daí a pouco ele começa a se torcer de dor, aí ele para e entrega aquela revelação ou aquela palavra de conhecimento baseado naquilo que ele está sentindo. Queridos, para a gente entender bem, a gente precisa saber como que esse dom opera. Em que momentos esse dom vai se manifestar, ou se você vai sair andando pela rua e enxergando as coisas, como é que é. Eu já vi história de pessoas que sofrem muito com isso. E, na maioria das vezes, é contrafação. Ou seja, é uma obra do inimigo. A pessoa fica assustada, né? Lembra aquele filme lá acho que é do Mel Gibson, né? Que o menininho fala para ele assim, eu vejo espíritos, eu vejo mortos. Aí, quando? O tempo todo. Deve ser ruim isso, né? Mas eu não tenho conhecimento de uma pessoa que tenha passado por isso dentro de um dom verdadeiro. Uma imagem fixa, cobrando, exigindo, sim. Uma palavra, um conhecimento dentro de você que não solta, sim. Mas isso, de visão, você está vendo acontecer, a visão aberta dentro do reino espiritual o tempo todo, é meio esquisito. Pai Senhor Meire, minha prima, seja bem-vinda. Queridos, a palavra de conhecimento, ela se manifesta tanto no ministério particular, ou seja, você ou você e uma outra pessoa no tete a tete. Ministério particular. O Espírito Santo dá a palavra de conhecimento para nós intercedermos por alguém. Nós estamos orando e, de repente, nós sentimos o desejo de orar pelo irmão Setembrino. E nós começamos a orar pelo irmão Setembrino e nós temos o testemunho interior de que está acontecendo algumas coisas com o Setembrino. Ou nós temos uma visão do que está acontecendo. Ministério particular. Você está orando lá na sua casa e Deus mostra na intercessão alguém e você ora por ele. Glória a Deus por esse dom. Glória a Deus pela palavra de conhecimento. Porque as pessoas às vezes ligam e dizem assim, irmão, eu estava orando e eu senti isso. E a pessoa desmorona, chorando, e fala, mas fica tranquilo, porque Deus já entrou com solução. O Espírito Santo dá a palavra de conhecimento para ministrarmos individualmente àquela pessoa, para nós irmos naquela pessoa.
E isso aqui, queridos, é uma coisa tremenda. Eu preciso contar uma história que eu ouvi de um irmão, homem de Deus, sábio e que praticamente salvou um pastor, o ministério dele e a igreja dele. Deixa eu contar a história. Tinha um pastor muito famoso na cidade. E as pessoas amavam aquele pastor. Ele era um homem de Deus, muito abençoado, a igreja estava sempre ouvindo a palavra que ele falava, e ele estava ali fazendo as coisas de Deus. Ele era um homem que começou a viajar muito, e sempre fazia uma vigília lá na igreja dele. E um certo irmão da cidade estava orando, e sentiu no seu espírito de que ele deveria ir a uma vigília desse pastor, nessa igreja. E ele foi. E quando ele chegou lá, eles estavam orando e estava aquele mover, aquele pessoal todo envolvido, cheio da graça, cheio da manifestação de dom de línguas e profecias, e vai. E de repente Deus mostra para ele, Deus abre uma visão, e ele, na visão dele, ele vê o pastor chegando numa outra cidade, indo a uma casa, ficar com uma mulher com quem ele tinha já um relacionamento de algum tempo. Relacionamento extraconjugal. Adultério, para falar a palavra certa. E quando ele viu aquilo, ele ficou apavorado. Falou, meu Deus, como é que eu vou falar uma coisa dessa no meio aqui? Ele falou, Espírito, como é que eu vou fazer isso? O Espírito Santo falou, mas não é para você falar agora. Olha, guarda o que eu te mostrei, e na hora certa eu vou mandar você falar. Tá bom. E ele estava esperando que ia haver um momento naquela reunião. Terminou a vigília, foi todo mundo embora, e ele ficou sem saber o que tinha, também foi embora. Passado algum tempo, o Espírito Santo falou, vai lá, marca um gabinete, um aconselhamento com o pastor. Ele foi, marcou o aconselhamento, chegou no dia, o pastor o recebeu, e o Espírito disse, fala para ele. Aí ele olhou para o pastor e disse, olha pastor, o que eu tenho para dizer não é para que você me ajude com algum problema. Eu vim aqui para dizer do teu problema. Naquela vigília, o Senhor me mostrou isso. Eu sei o nome da mulher, sei o nome da rua. Uma mulher chama fulana de tal, ela é assim. Ela mora na rua tal, número tal, bairro tal, na cidade tal. E Deus me mostrou o Senhor chegando lá, e o Senhor já tem um caso com essa mulher, não é da agora, já faz algum tempo. E o Espírito não me deixou falar naquela reunião. O que o Senhor vai fazer, eu não sei. Mas o que Deus me mostrou é isso. O Pai do Senhor levantou e saiu. E depois, passado alguns dias, ele ficou sabendo que o pastor tinha feito uma reunião com toda a igreja, tinha confessado o pecado dele, tinha entregue a direção da igreja para uma outra pessoa, e que ele disse, olha irmãos, eu estou à disposição de vocês, a nova diretoria da igreja, se quiserem me disciplinar, me excluir, fiquem à vontade, porque eu de fato pequei, e eu já conversei com a minha esposa, já me acertei com ela, já pedi perdão, e agora eu vou pagar o preço da disciplina que a igreja quiser, para que eu possa ser restaurado. Naquele momento, se levantou um irmão da igreja e disse, nós, como igreja de Cristo, temos o dever de perdoá-lo, porque o Senhor confessou. E o Senhor, acima de tudo, foi tão fiel
que o Senhor não chegou aqui dizendo que o Senhor tinha sentido. O Senhor chegou aqui dizendo que Deus tinha revelado o seu pecado a alguém e por causa disso essa pessoa tinha conversado com o Senhor e por causa disso o Senhor tinha sido chamado a atenção e tinha caído em si e estava resolvendo. E se o Senhor está sendo tão fiel a Deus, de confessar a Deus, confessar a igreja e contar de que o Senhor não está fazendo isso por livre, espontânea vontade, mas está fazendo isso porque foi disciplinado por Deus através de uma outra pessoa, o Senhor é digno da nossa confiança e nós não queremos que o Senhor entregue a igreja. Nós queremos que o Senhor continue como nosso pastor e seja fiel a Deus daqui para frente. Aquele pastor se humilhou diante da igreja, pediu para a igreja dar um tempo para ele resolver com a família dele, deixou alguém tomando conta da igreja, passou um tempo, quando ele se sentiu mais estabilizado, ele voltou a pastorear e aquela igreja continuou uma bênção, não saiu um único membro, não houve um escândalo para ninguém, pelo contrário, houve muitas confissões e muitos arrependimentos de pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo, no ministério particular, embora a pessoa estivesse dentro de uma reunião, era uma palavra particular, não para ser dita em público, mas pessoalmente, e aquele irmão entendeu isso e foi abençoado por Deus. E não era pastor, não era missionário, não era profeta, ele era um homem de Deus, fiel a Deus. Deus é fiel. Dentro do nosso ministério particular no dia a dia, o Espírito Santo nos dá a palavra de conhecimento para que nós não sejamos ludibriados por outras pessoas. Às vezes, funciona dentro do dom de discernimento de espírito isso. O dom de discernimento do espírito pode ser manifestado como uma palavra de conhecimento. Deus está mostrando. Deus pode mostrar para você o passado de uma pessoa, o passado não resolvido, o pecado não confessado, para que você haja de maneira sábia. No ministério público, nos cultos ou reuniões públicas, o Espírito Santo pode se mover, manifestando a palavra de conhecimento, trazendo revelações sobre algo ou alguém presente, o que é tremendamente positivo para a igreja. Quando a coisa é lá do coração de Deus, é tremendo. E nós precisamos estar firme nisso. Como atuar nesse dom? Você conhece, não conhece você? Você sabe que você é fiel a Deus? Você tem vivido uma vida de renúncia do pecado? Irmão, ser fiel não significa que você não erra. Ser fiel não significa que você não peca. Ser fiel significa que você está pronto a se humilhar, se arrepender, voltar atrás e correr para os braços de Deus. Isso é ser fiel. É confiar que Deus te perdoa sempre e que você volta para os braços de Deus. Em primeiro lugar, descanse em Deus. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Confio que Deus vai fazer o que é necessário. Na hora certa. Espere o momento de Deus. Deus não é desorganizado. Deus não vai usar você enquanto estiver usando outra pessoa. Ah, pastor, mas pode acontecer. Isso é falta de sabedoria. É falta de sabedoria. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 14. Um depois do outro. Para não haver confusão. Sabe, uma coisa que eu não gosto é quando as pessoas saem profetizando. Sai um profeta para cá, outro profeta para lá, outro para cá, e vira aquela bagunça. Então, espere o momento de Deus, o momento certo, você vai lá e entrega a palavra de conhecimento que Deus deu, e Deus vai ser glorificado. Lembre-se que o dom é para glorificar a Cristo, não você. O dom é para glorificar a Cristo, não você. Não envergonhe as pessoas sobre as quais você tem a palavra de conhecimento. Você pode causar vergonha na pessoa. Irmãos,
eu já ouvi falar, eu não estava presente, e a pessoa que cometeu esse erro é um pregador muito famoso, não vou colocar o nome dele aqui, gosto muito dele, participei de algumas reuniões dele, aprendi muito com ele, mas nesse dia ele não foi legal, ele não teve sabedoria, porque ele teve uma palavra de conhecimento sobre uma jovem que estava sendo abusada constantemente, abusada sexualmente. E ele disse, olha, Deus me mostrou que você está sendo abusada frequentemente, está continuando, não acabou ainda esse abuso, essa pessoa que te abusa é isso aqui, papapá, papapá, papapá. Se você quer ser curada, vem à frente. Se você quer que Deus te cure, vem à frente. Ele expôs uma pessoa. Se a pessoa foi curada, foi restaurada, glória a Deus. Mas ele trouxe ao conhecimento de toda aquela comunidade evangélica que estava ali, que aquela jovem tinha sido estuprada. Que ela já não era mais virgem. Que os casamentos dela não seriam mais baseados na virgindade de uma moça. E para aqueles caras besta que estão dentro da igreja, aqueles filhos do diabo que frequentam a igreja, para sair comentando e sair denegrindo o nome da pessoa. A gente precisa tomar cuidado com isso. E, gente, depois que eu soube dessa história, e eu achei isso muito difícil, eu já estava estudando e já entendi que ele não devia ter agido daquela maneira, ele devia ter ido na pessoa individualmente, eu passei por uma situação horrível. Por quê? Porque tinha na igreja uma mulher recém-casada com um irmão lá, era o segundo casamento dela, e o segundo, terceiro, sei lá quanto, casamento daquele irmão, ele era novo convertido. E aquela mulher vivia falando para todo mundo que o ex-marido dela estuprava ela. O tempo todo, para todo mundo. Todo mundo na igreja sabia que quando ela, no outro casamento, ela era abusada, que não sei o que, ppp. Quando foi um culto, eu comecei a orar no início do culto, e dentro de mim o Senhor falou, diga para a mulher que foi estuprada quando era jovem e que está doente no seu corpo por causa disso, tem algumas enfermidades, que hoje eu estou curando ela. Eu estou restaurando ela totalmente. E eu falei para Deus, Deus, quem é a pessoa? Deus falou, não te interessa. Por que você quer saber quem é? Só fala o que eu mandei você falar. Eu vou falar não. Eu vou falar não. Por que que tem uma mulher que vive falando que é estuprada? Revelação assim. E aí foi no começo do culto, daí a pouco de novo, no meio do culto, de novo, no meio do culto, de novo. Terminou o culto, eu falei, amém. Tá encerrado. Deus falou, você não vai falar não? Falei, tá bom, irmão, espera um pouquinho aqui. Deus me mostrou algo aqui. Deus me falou algo aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, a pessoa a quem aconteceu o que eu vou falar, não pode, não deve se manifestar aqui. Eu não vou chamar para você vir aqui à frente orar, porque Deus está fazendo agora. Deus está mudando a tua história agora. Você não precisa contar nada para ninguém. Só viva a cura de Deus. Eu falei, eu sei que é muito difícil o que eu estou fazendo. Eu sei que os irmãos podem achar que eu estou tentando mostrar que eu sei alguma coisa. Mas não, queridos. Deus me mostrou uma jovem, uma menina de uns 16 anos, sendo estuprada. E por causa disso, hoje ela já é uma senhora, já é mãe, e ela tem sequelas
que trazem enfermidades a ela. Tem dores que ela sente no seu corpo, de repente, por causa dessa situação. Porque ela se condena, ela acha que ela era a culpada. Mas Deus está mandando te dizer que agora Ele está tocando em você e está mudando a tua história. Você não tem culpa, você foi a vítima da situação. E você não precisa dizer nada para ninguém. Amém, irmãos? Amém? Deus abençoe, vão em paz. No outro dia de manhã, rapaz, chega um irmão lá. Pastor, vamos lá no frigorífico. Por que foi? O irmão fulano tá quebrando o pau com a mulher lá. A coisa tá feia lá na casa dele. Falei, vamos embora. Peguei o carrinho que eu tinha e fomos lá. Aí eu cheguei, entrei, ele tava virado numa fera. Ele era um irmão brancão assim, jovem ainda, forte. E ela era uma mulher morena, muito bonita, magrinha. E ela sentada encolhida num canto, e ele furioso. E eu cumprimentei, e tal. Eu falei, o que está acontecendo? Essa mulher aí, que não sei o quê. O que foi, meu irmão? Sabe aquela revelação do senhor lá? Era ela. Eu falei, mas o que você está bravo? Deus está curando tua esposa? Não tem nada a ver com você? Ela falou, pastor, quando a gente foi casar, eu contei para ele que eu não era virgem, pastor. Eu só não contei o que tinha acontecido. Pois é! Se tivesse me contado, eu falei, para que eu ia te contar? Porque eu ia matar aquele desgraçado. Foi, rapaz, larga de ser besta. Para com essa confusão que você está fazendo. E ali orei, aconselhei eles. Bom, para encurtar a história, eles mudaram depois da cidade. Alguns tempo atrás eu ainda estava em Naviraí e eu encontrei ele na internet. Hoje ele é pastor e está vivendo com a mesma mulher. Por quê? Já pensou se eu chamo aquela mulher? Aquele homem não ia viver com ela. O machismo dele não ia permitir que ele vivesse com ela, sabendo que os outros sabiam que ela tinha tido outro homem antes dele. Burrice, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Não use o dom para o seu proveito. Não é para o seu proveito, tá bom? Quero refrisar uma outra coisa aqui para nós encerrarmos. Nos últimos dias eu tenho ouvido falar de muitos pregadores e profetas se anunciando na TV, dizendo que Deus me mostra tudo. Deus me mostra a sua vida no instante que você falar. Alguns falam no instante que o Pix cair, né? Isso não é dom de Deus. Isso é evidência, isso é contrafação, isso é falso dom. É um dom diabólico, não vem de Deus. Deus dá uma palavra que seja um pedaço do conhecimento de Deus a respeito do passado ou do presente daquela pessoa e que Deus está agindo através de você para mudar essa situação. Então você não vai ficar sabendo da vida toda da pessoa. Você vai saber de um fato. Agora, isso que Deus mostra não é para você fazer vergonha para as pessoas. Não é para você destruir a vida das pessoas. Um pastor estava pregando e no meio da pregação ele olhou para o lado do conjunto instrumental e quando ele olhou, ele viu o guitarrista da igreja e a esposa dele, mas viu que antes do casamento eles tinham tido relações sexuais. Nécio de tudo, menino de tudo, pregador, mas menino de tudo, sem experiência, ele apontou o dedo para o menino e mandou o menino descer do púlpito. Porque ele não era digno de estar lá. Porque ele tinha tido relação sexual com a namorada antes do casamento. Sabe o que aconteceu? O menino nunca mais pisou na igreja. Por quê? Porque ele foi envergonhado. Eu espero que Deus tenha restaurado ele num outro lugar. Ele tinha tido relação antes do casamento. Ele tinha pedido perdão. Ele tinha resolvido o problema. Tinha casado com a menina. Esse pastor, ele tinha o dever de chamar o casal,
orientar o casal, falar, olha, aconteceu isso e isso, Deus me mostrou isso, isso e isso, saiba que vocês erraram, vocês já pediram perdão, Deus já perdoou, está tudo certo. Você não precisa envergonhar as pessoas porque Deus está te mostrando algo e não, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Não é assim não. Você não tem que falar, você tem que usar de sabedoria para manifestar para a glória de Deus. E a glória de Deus não se manifesta quando você joga uma pessoa para fora da igreja. Quando você destrói a vida de uma pessoa. A glória de Deus não se manifesta quando você, não usando de sabedoria, você fica tentando inventar dom. Irmão, o pastor falou que pode ser que quando você tem uma dor de cabeça, é porque tem alguém com dor de cabeça ali, é empatia, é a revelação do Espírito Santo. Irmão, dor de cabeça, se tiver 20 pessoas, 25 tem dor de cabeça de vez em quando. Sabe, tem coisas que são absurdas. Eu já vi revelações que beiram a bizarrice. Eu estava numa reunião de um pregador famoso. Presta bem atenção. E ele disse que Deus estava revelando para ele ali umas pessoas, tal. Foi e voltou. E ele disse, olha, você tem hemorroida. E Deus me revela que é uma moça. E eu vou dizer os sintomas que você tem. Você tem diarreia. Quando ele falou, você tem diarreia, eu falei, para quem tem hemorroida, diarreia é benção. Não é sintoma, não. Irmão, e ele insistiu tanto que uma moça foi lá na frente. Se ela tinha ou não tinha, a verdade é que ele estava mentindo. Até porque ele não tinha aquela revelação. Ele estava jogando, pescando, porque ele falou que tinha não sei quantas pessoas, foi uma pessoa e estava tudo certo. Amém? Palavra de conhecimento é um pedaço do conhecimento de Deus a respeito do passado ou do futuro que você está vendo. Do futuro não, desculpe, do passado ou do presente. Futuro é a próxima semana que nós vamos falar. Então preste atenção. Deus pode te usar e Deus vai te usar e talvez Deus já tenha te usado e você nem saiba disso. Porque você não tinha a sabedoria, o conhecimento de Deus. Que você possa ter esse conhecimento e que você possa ser um instrumento de Deus no dom da palavra de conhecimento, a revelação, mostrando que Deus pode restaurar passados e Deus pode curar as pessoas. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida de todos os irmãos que estiveram na live, aqueles que vierão depois. Pai, que a tua palavra possa encher o coração das pessoas e eles possam trabalhar, fazer a obra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus.